Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês que acompanham aqui o nosso canal Bíblia e Teologia. Eu peço a você que ainda não se inscreveu nesse canal, que se inscreva e deixa aí o teu comentário, compartilhe esse vídeo, que com certeza pode aí estar ajudando outros cristãos. Hoje, já fazia bastante tempo que eu não gravava vídeos aqui. Tem alguns materiais aqui para me apresentar e na medida do possível eu vou fazendo isso, tá? Hoje eu gostaria de falar e vou falar sobre um assunto um pouco delicado no meio pentecostal. No nosso meio, eu sou pentecostal, sou pré-tribulacionista, dispensacionalista, continuista dos dons, tá bom? Mas eu percebo que há muita coisa que precisa ser revista, analisada, corrigida no meio pentecostal, tá bom? E é sobre isso que eu vou falar. Eu vou usar um texto como base para minha fala, que é Mateus capítulo 22, versículos 23 ao 33. Mas eu vou ler apenas um versículo que está dentro desse corpo de versículos, que ali é uma conversa de Jesus com os fariseus a respeito da ressurreição dos mortos. E ali Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, será que nós estamos errando? Será que nós erramos em alguma coisa? Será que não existem coisas no nosso meio que precisam de correção? Porque a liderança evangélica, ela tem a obrigação, ela tem o dever de orientar os pentecostais, de orientar as ovelhas, de ensinar as ovelhas a fazer o que é correto. Para isso, a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para ser um manual de regra e de fé. Mas por que as pessoas não se pautam a Bíblia? Por que os cristãos não se voltam para as Escrituras? Obedecem cegamente o que seus pastores, seus líderes estão ensinando, sem primeiro fazer uma análise na Bíblia. O que nós erramos? No que nós estamos errando? Eu vou mostrar aqui alguns erros. Pode não ser para você que está assistindo esse vídeo, mas para mim é. Para mim são erros graves que precisam ser corrigidos. Talvez não sejam, mas eu aqui nesse vídeo vou fazer uma correção, tá bom? Primeiro erro. No que nós erramos? No que o movimento pentecostal errou? Vou mostrar aqui 4 erros que o movimento pentecostal errou. Primeiro, aonde nós estamos errando? Estamos confundindo dons espirituais com chamada ministerial. Isso aqui é um esboço que eu fiz, mediante muito estudo, muita pesquisa das escrituras e dos comportamentos que eu vejo no meio pentecostal. Primeiro erro, estamos confundindo dons espirituais com chamada ministerial. Como é isso na prática? 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12 e 14, Paulo vai falar ali dos dons, que os dons eles são dados à igreja para um propósito, Deus ele usa quem ele quer e para um propósito, tá? Chamada ministerial é diferente. Porque o que é que a gente escuta hoje no nosso meio? Não, estão quase todos os dias abre-se uma igreja. A gente vê muitas e muitas pessoas aí na internet falando besteira, abobrinha, se auto-intitulando pastor. Por quê? Porque ele fala em língua, porque ele adivinha, porque ele revela. Desde quando a Bíblia ensina que o fato de uma pessoa falar língua estranha, profetizar, está qualificando para uma chamada ministerial? Dons espirituais é uma coisa, chamada ministerial é outra. Porque quando você vai questionar a chamada de uma pessoa, se ela tem igreja, quem a chamou, se ela foi preparada para aquela função, o que ela diz? O que é que as pessoas dizem? Não, Deus ele usa quem ele quer. Ou seja, elas confundem os dons espirituais com a chamada ministerial. A chamada ministerial, segundo Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3 e Tito no capítulo 1, é uma função delegada a homem, que tem a família,
que tenha uma só mulher, que seja irrepreensível, que seja moderado, que tenha conhecimento, que governe bem sua família. Ou seja, chamada ministerial não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é porque a pessoa fala em língua e profetiza que ela pode ser considerada um pastor, uma pastora. Quem foi que inventou isso? De onde tiraram isso? Mas é o que a gente vê no nosso meio. Está errado? Eu pergunto, está certo isso aí? Não está certo, está errado. O movimento pentecostal está confundindo dons espirituais com chamada ministerial. O fato de um crente falar em língua, profetizar, ter visões, não significa que ele tem uma chamada, meus irmãos, ao pastorado. Vocês entendem? Chamada ministerial, ela envolve caráter, não é dons. É caráter, é o que Paulo ensina em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Então esse é o primeiro erro, que ninguém quer corrigir. E é um erro, está errado. Chamada ministerial é uma coisa, dons espirituais são outra. Segundo erro que nós estamos cometendo. Estamos confundindo unção do Espírito com momentos de emoção. Quantas pessoas aí no nosso meio, porque vê uma pessoa gritando, pulando, levantando o púlpito para o ar, né? Ou até às vezes chorando, isso é característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu pergunto. Não é. Porque choro pode denotar emoção, ok? Pode denotar enchimento do Espírito Santo, mas também pode denotar uma emoção, ou até mesmo um remorso. Mas os pentecostais não têm esse discernimento, ok? Então, o que é que acontece? Momentos de emoção, de pulo, de grito, sei mais lá o quê? Sei mais lá o quê? Na hora do culto, isso é entendido como unção do Espírito Santo, ok? Então, se essa é uma regra, qualquer pessoa que eu encontrar por aí pulando e gritando ou chorando, eu posso dizer que aquilo ali é uma característica do Espírito Santo? Pelo amor de Deus, isso é um erro. Isso é uma visão errada no nosso meio, ok? Que precisa ser corrigida, mas ninguém corrige. Terceiro erro. Não sabemos discernir entre um pregador bíblico e um sensacionalista. Vocês sabem diferenciar o que é um pregador bíblico e o que é um sensacionalista? Pregador bíblico é aquele que abre a Bíblia, que lê um texto, que interpreta aquele texto dentro da sua cultura, do seu tempo, das circunstâncias que levaram aquele texto e que aplicação aquele texto tem com a igreja. Isso que é um pregador. Pregador é expositor. É aquele que expõe o texto, que aplica o texto, que ensina o texto para a igreja. Não é para esses fafarrão que fica aí pulando, falando língua estranha, que fecha a Bíblia e fica mandando o povo se sentar, se levantar, dizendo que está vendo hoje. Isso é palhaçada, irmãos. Isso é palhaçada. Mas é o que mais a gente vê no nosso meio. Meus irmãos, eu prego em igrejas que eu só sou convidado uma vez. Sabe por quê? Porque quem me convida pensa que eu sou igual a esses que tem por aí. Meus irmãos, pegue no braço do seu irmão, abrace seu irmão, beije seu irmão. Eu estou vendo aqui um anjo, blá blá blá. Eu não faço isso, eu prego Bíblia. Eu me esforço para ser um expositor da palavra. E não um palhaço, um animador de plateia, um animador de púlpito, de altar de igreja. 90% dos pregadores pentecostais são animadores de altar de igreja. Simplesmente isso. Mas ninguém fala nada. O povo gosta, o povo adora, né, esse tipo de pregador. Então os pentecostais não sabem discernir o que é um pregador bíblico e o que é um sensacionalista. Aquele que vem para aparecer, para se amostrar. E geralmente esses que são os bons pregadores. Você viu o pregador? Falou muita língua, o fogo desceu, maravilha. Mas ninguém entendeu nada, ninguém sabe o que ele falou. Ele falou coisa com coisa ali, o povo saiu do jeito que entrou. Agora, quando vem um expositor, alguém que pega um texto, lê um texto, interpreta um texto, explica um texto, aplica um texto, esse não é pregador. Esse só é chamado uma vez. Infelizmente, acontece isso no nosso meio. Isso é um erro gravíssimo. Tá? Quarto e último. Na interpretação bíblica, aplicamos uma visão ocidental sem se preocupar com a originalidade do texto. 99,9% das mensagens bíblicas, elas são anacrônicas, tá?
O que é anacronismo? É você pegar um livro, como a Bíblia, que tem 2000 anos aí, mais ou menos, que foi escrita, mais de 2000 anos, numa cultura, numa língua, com costumes, né? Você despreza tudo isso e aplica a sua cultura, seu costume, sua língua a um livro que não foi escrito para o seu tempo, que não foi escrito no Brasil, tá? Que tem uma cultura... Enfim, é a mesma coisa de você tentar misturar água com óleo. É isso que fazem com a Bíblia. Anacronizam a Bíblia, ok? Pegam textos isolados e colocam suas ideias dentro do texto. É o que nós chamamos de exegese, né? Porque a exegese é você extrair do texto e aplicar à igreja. Hoje o que os pastores fazem é o contrário. Eles pegam a mente deles, a cabecinha deles, o que eles acham do texto e colocam dentro da Bíblia. Isso é fácil de fazer. Por quê? Porque a maioria dos pentecostais não lê Bíblia, não estuda a Bíblia. Tá? Pastorado feminino. Onde é que está pastorado feminino na Bíblia? Tem? Não tem. Não existe. A Bíblia não permite. Mas pegam Febe, Júnia, Priscila, né, mulher de Áquila, para dizer que eram pastoras. A Bíblia mostrando claramente que aquelas mulheres tiveram sim uma certa liderança, mas sobre a autoridade apostólica. Elas nunca foram cabeça, mas eles estão dizendo que elas são cabeça. Estão ordenando mulheres hoje ao pastorado baseado em mulheres que auxiliavam na igreja. Olha só a distorção que os caras fazem. Né? Para ter uma chamada hoje na igreja, para você trabalhar para Cristo tem que pagar, tem que dar 10%. Obreiro tem que ser dizimista. Aonde é que está isso na Bíblia? Não tem. Não tem, irmãos. Tomar Santa Ceia, o cara tem que ser casado. Aonde é que está isso na Bíblia? Não tem. São doutrinas de homem. Um verdadeiro anacronismo. O que é que tudo isso produz? Para encerrar o vídeo. O que é que esses 4 erros vão produzir de forma negativa para a igreja? No caso do primeiro item, pessoas assumindo posição sem ter a chamada ministerial. É o que está acontecendo. A pessoa não tem chamada, mas como ela fala a língua, ela assume um lugar que Deus não colocou ela. Esse é o resultado negativo que isso traz. Tá? No segundo item, cegueira espiritual e falta de conversão. Igreja que não há ensino, que não há doutrina, o que é que isso vai causar nas pessoas? Onde há só sensacionalismo, cegueira espiritual, falta de conversão. Tá, meus irmãos? Terceiro item, somos levados por todo tipo de comportamento místico, né? Quando as pessoas confundem, não sabem discernir entre o que é um pregador bíblico e um sensacionalista, o crente ele é levado por todo tipo de comportamento místico sem entender a natureza daquele comportamento, tá? E quarto e último, a Bíblia não é considerada como palavra de Deus, mas como um livro qualquer. Porque se eu pego a Bíblia e começo a colocar minhas ideias, a minha cabecinha dentro da Bíblia e não respeito os aspectos em que ela foi construída, né? O que é que isso vai gerar nas pessoas? Né? Isso vai gerar um desprezo pelas Escrituras. É por isso que muita gente hoje não lê Bíblia. Pega às vezes para levar para a igreja, né? Porque não, a desculpa é não, que eu tenho ela no celular. Quando é que isso vai ser corrigido, irmãos? Talvez nunca. Talvez nunca esses 4 erros sejam corrigidos. Eu, como pentecostal, sou contra a esse tipo de comportamento, a esses ensinamentos errados que está no nosso meio. E aqui nesse vídeo eu aproveito a oportunidade para me opor, sabe, a tudo isso que está acontecendo e o que isso tem gerado no meio pentecostal. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo, querendo Deus.